frente. Falar de gestão de capital agora, né? Gestão de capital, tudo bem. Então vamos falar do Cassiano agora, como é que ele geriu o capital, criou aquele colchão. Você mencionou alguns momentos antes sobre o momento que começou a sobrar dinheiro. Tá? Quando começou a sobrar dinheiro, você tem o que a gente chama de propensão marginal a poupar. Né? Ou seja, você tem uma sobra, ou você vai fazer é poupar, vai investir, alguma coisa. E aí esse investir pode ser em ativos, aquilo que vai te gerar mais capital, e pode ser também investir na própria carreira. Né? Você investiu em cursos, investiu em uma série de coisas ali para se melhorar, para conseguir novas oportunidades, outras oportunidades que você estava almejando. Então, a minha pergunta é nesse sentido ali. Como é que funcionou, a partir do momento que você começou a ganhar mais, começou a ter a possibilidade de poupar, como é que funcionou para você? Eu vou poupar ou eu vou investir em mim em cada um dos momentos da vida? Como é que essa coisa funcionou para você? É outro ponto super relevante, porque assim, no começo da minha carreira, eu queria investir em mim. Então, meu primeiro desafio preciso pagar a faculdade. Eu comecei a juntar grana. Eu precisava de um carro. Então, comprar um carro. Né? Então, isso para mim tudo era investimento. O carro para mim nem entrou na conta do... é o carro para dar o rolê ou para viajar, para começar. Óbvio que também ele tem essa função, mas eu precisava. Ia me facilitar a vida. E aí, eu comecei a juntar grana, porque assim, pra você ter uma ideia, eu lembro do meu primeiro marco, assim, quando eu tive a grana para pagar a faculdade. Que eu quero dizer assim, ainda que se eu saísse do trabalho, a faculdade estava paga. Foi um marco para mim. E toda esta fase, para mim, foi uma fase de geração de investimento, geração de riqueza para investir. Seja em mim, mas ao mesmo tempo poupar. Então, durante a faculdade eu fiz cursos, diversos cursos, mesmo com tempo restrito. Aí eu comecei a trabalhar, seguir investindo em mim, mas aí também sempre importante, eu precisava de uma reserva, porque eu também queria ter tranquilidade, paz de espírito. Mas a conta que eu sempre fiz, por exemplo, quando eu fui fazer o MBA, eu não tinha grana para fazer. Quer dizer, não é que eu não tinha grana, eu tinha grana guardada e que eu ia ter que consumir. Então, mas para mim assim, isso vai me abrir uma quantidade tão grande de portas que também era um investimento para mim, que eu não sei pensar, refletir muito. Cara, é importante, eu vou fazer. Né? Então, até esse período, para mim foi muito mais investir em mim, para gerar mais riqueza, para que eu possa depois investir. Depois, mais para frente, eu me dei conta que eu era um gestor de patrimônio pífio. Eu ia chegar nesse ponto aí, porque num determinado momento você é obrigado a estudar a educação financeira, né? A adquirir a educação financeira. Eu acredito que, pelo que você falou do seu background, você não teve isso na infância, talvez não teve isso dentro de casa, eu também não tive. Então, num determinado momento, isso chegou para você. Então, como é que foi? Para mim eu comecei a olhar para o banco, comecei a olhar a taxa de juros, comecei a olhar o que o banco me pagava, falei, essa conta não está fechando, né? Eu sou da época que o banco pagava 80% do CDI, 85% do CDI. Então você começou a olhar assim a educação financeira, né, a sua necessidade de educação financeira, olhando já o que o banco não te pagava. Não foi ainda, tipo, tem um fluxo de caixa e tá faltando dinheiro. Não, tipo, você já tinha passado dessa fase e era mais ali, tô vendo que a remuneração é muito baixa com relação ao que poderia. Esse é um ponto também muito legal, Rodrigo, porque assim, eu desde muito novo, eu entendia que eu não posso gastar mais do que eu tenho. E mais que isso, o que é ser rico? Eu me considero rico hoje, não é porque eu sou rico pro padrão social, porque eu tenho mais do que eu preciso. Né? Então, agora, o que cada um precisa? Eu não preciso de uma Maserati, né? Eu fico preocupado, inclusive, com a educação financeira do país, onde eu vejo gente de 10, 11 anos de idade com um tênis de 3 mil reais no pé. Isso me assusta e me preocupa um pouco, que é uma cultura mais do ter do que do ser. Então, a minha conta nunca foi negativa. Né? Porque eu entendia que não ter essas coisas era um momento. Né? E eu não tive. Demorei para ter. Mas eu sabia que era um momento e aquilo não me representava. Eu não me sentia pior ou melhor porque eu tinha. E não acho que ninguém é melhor ou pior por ter ou não ter. Então,
A parte do fluxo de caixa negativo, eu definitivamente nunca tive. E uma curiosidade, assim, eu nunca comprei nada à prestação. Eu me treinei. Eu precisava comprar um negócio que era mais caro, beleza, eu junto a grana. Não importa se é um carro, o que é, junta a grana. Porque essa questão do parcelamento também é cultural, né? Habitualmente as pessoas tomam decisões de compra, de consumo, parcela a perder de vista, com alguma narrativa, costuma ser vitimista, conectando ao que a gente falou lá no início, né? Pô, eu trabalho pra caramba, eu mereço. O cara vai lá, parcela, paga 3 vezes o valor do bem, não é? Às vezes sem perceber, mas a parcela cabe no bolso. E aí tá feita a cagada. Exato. É isso. E aí eu comecei a ter um prazer, Guilherme, de chegar e falar assim, eu tenho a grana, vamos negociar. Sim, exato. E isso no Brasil é uma coisa que você tem o dinheiro e vai pra mesa negociar, o vendedor não tá nem acostumado. Tá nem acostumado. Deixa o cara desconcertado. Sim, e essa é uma história interessante e é muito legal você comentar, porque principalmente, sei lá, é comprar carro. Falou assim, eu tô com a grana. Peraí que eu preciso ver. Agora a tabela das parcelas tá pronta. Né? Exatamente. Então, mas assim, eu nunca tive... E é engraçado porque assim, ó, talvez uma experiência, e aí tem a ver com experiência experimentar isso, que é... Quando você guarda a grana e vai lá comprar, que você entende que você foi fruto do meu trabalho, eu fiz isso aqui e tô fazendo do jeito certo, tem um prazer que comprar a prestação não vai ter. Sim. Porque essa sensação de prazer que a gente tem quando a gente compra, ela é efêmera, ela passa rápido, mas a do esforço não. Sim, perfeito. Você mesmo faz a gestão do seu capital? Você terceiriza? Como é que são as suas práticas hoje? Bom ponto. A minha história no mercado financeiro também é engraçada. Quando eu comecei com essa história de entender que o banco pagava pouco, aí eu ouvi falar na época de uma tal de XP, abri uma conta em 2001 na XP, logo lá no comecinho, foi mais ou menos essa fase, época, e vi que já tinha mais benefícios ter eventualmente uma conta em outro lugar. E aí, só que eu comecei, aí já me abriu a oportunidade de negociar com o meu banco, né? E quando você vai tirar a grana do banco, o banco também negocia. Sim. Então eu comecei a ter rendimentos já diferenciados no meu próprio banco, porque eu negociei, dizia assim, ó, vocês estão pagando menos que o outro. Como é que faz? Então, de novo, a observação, você precisa estar atento e entender que o dinheiro é um dos aspectos importantes da vida. E depois disso, uma vez eu tenho um grande amigo, ele mora em Brasília, inclusive, ele me ligou e falou assim, cara, eu tava trabalhando aqui, tinha um cara aqui do meu lado, ele tava com um gráfico de não sei o que na tela, eu fui falar com ele, já ouviu falar do Forex? E aí ele falou assim pra mim, o cara tá investindo, não sei o que, eu falei assim, cara, que Forex, que negócio é esse? Ele falou, é simples, você pega a grana, envia pra Austrália. Sim. Né? E pá, bom, deixa eu estudar, né? E aí, na verdade, o que eu fiz de novo? Fui procurar as pessoas, né? Falei, cara, não tinha ouvido isso. E eu tinha um amigo na época que ele tinha falado que ele via operando em bolsa. Eu tinha um amigo que durante muito tempo, ele literalmente viveu operando da bolsa. Eu sentei com ele e falei, cara, me conta o que você faz, né? Daí, eu não tinha a menor ideia, eu achei que ele comprava e vendia ações, mas assim, como investidor, eu descobri que ele operava IFR. Basicamente, ele desenvolveu um método que ele operava e vivia, juro pra vocês, assim, ele vivia fazendo isso, comprava e vendia ações baseadas no IFR. Eu falei assim, bom, entendi, o método é quantitativo, fácil de fazer, vou desenvolver um robô para fazer igual. Então, a minha inserção no mercado financeiro foi com, provavelmente de muita gente também, foi muito mais nessa ideia de investir, de desenvolver modelo, ou uma diferença, eu nunca achei que o dinheiro era fácil. Né? Mas portanto, aí você foi estudar. Eu fui estudar. Né? Você começou com pouco, foi estudar. Comecei a investir, começou a render, só que... e aí, em paralelo também, cara, assim, ó, eu comecei a desenvolver modelos também do Forex, robô no Forex. E aí entra lá também, ó, com aquele background de computação, de programação lá atrás, né? Exato. Você fez presente. E estatística, e como é que faz.
Juntando os pontinhos da vida. Eu cheguei a operar tanto no Forex, tanto, que eu ganhei uma VPN direto no broker em Nova York. Eu girava muito. Ganhava pouco, mas girava muito. Uhum. Então, a minha experiência começou aí de, dá para gerar riqueza. E claro que em paralelo, eu comecei a aprender um monte de outras coisas. Qual o problema aqui? Você pede tempo. Uhum. Né? E é um tempo que eu não tenho. Tive por um tempo, eventualmente conseguiria fazer, mas não tenho. Aí eu falei, isso aqui eventualmente tem coisas, tem oportunidades, mas eu sou um cara que eu trabalho, eu tenho estudo, faço um monte de outras coisas. Eu falei, com o que eu aprendi, o que eu consigo fazer, né? Aí eu comecei cada vez mais, eu fui estudar valuation, Uhum. né? Como é que os analistas fazem? De novo, cada hora indo atrás de alguém. Aí eu conheci uma mulher que ela largou a vida dela e vive investindo a grana dela. Ela vive literalmente. Porque assim, tem outra coisa importante, assim, ó. Você vai atrás de alguém, faz alguém que faça, não alguém que diz que faz, Uhum. né? Então a minha vida inteira eu fui procurar as pessoas que faziam aquilo, né? E, cara, eu achei a ideia do valuation, da análise de empresas também fantástico. Só tem um problema. Tempo. Uhum. Né? Então, no final, qual é o modelo que fez mais sentido para mim e o que deu mais certo para mim? Eu faço minha análise, especialmente análise macro do ambiente. Eu tenho tempo, isso faz sentido. Estudei administração. É onde eu consigo navegar com mais facilidade, né? Pago research para que eles possam analisar. Cara, eles têm muito mais gente para fazer a análise das empresas do que eu. Então, eu leio relatório sobre as empresas, leio relatório sobre FIIs, sobre absolutamente tudo que tenha no mercado, mas eu faço a minha composição do meu portfólio baseado no meu apetite de risco, baseado no que o mercado tem. Então, aí foi aonde fez mais sentido para mim, especialmente porque me toma menos tempo e eventualmente eu acho inclusive que o retorno é maior. Por quê? Você pode falar assim, e quem vive disso, faz isso todo dia? Eu falei, cara, quantas pessoas a gente conhece que que geraram riqueza fazendo trade? Quanto você conhece? Jim Simons? Pouquinho. Jim Simons, lá nos Estados Unidos. Né? Edward Thorpe. Né? Só. Né? O Buffett também. Mas, enfim, ao longo de várias décadas, aquela coisa toda, são raríssimos. Quem ganha dinheiro mesmo no mercado financeiro fala, pega o Benchimol. Né? Benchimol construiu uma empresa que intermedia negócios. Ele não fez um investimento em si. Né? Então, assim, de investimentos mesmo é raríssimo. E vou fazer mais uma pergunta para vocês. Assim, vocês descobriram a fórmula da fórmula da Coca-Cola. Vocês estão ganhando 10% de tranquilidade no mercado financeiro. Você faz o que com essa fórmula? Você vai me dar? Essa aí Até porque entra na parte de mercados eficientes. Uma vez que você tem um segundo player rodando a mesma coisa, a mesma ideia, acabou a sua vantagem no mercado. E novamente está conectado ao que a gente discutiu até aqui, porque quem está começando habitualmente fica frenético, né? Compra, vende o tempo inteiro de tudo, às vezes sem conectar um portfólio que faça sentido, né? Que se conecte realmente com o próprio perfil. É a primeira coisa que a gente precisa corrigir, assim, quem está começando a estudar investimentos, né? O excesso de atividade, o excesso de esforço sem direção. Exato. Não é? Ele não tem direção, mas ele acha que quanto mais ele se mexer, quanto mais ele comprar, mais ele vender, mais benefício ele tende a colher, sendo que é exatamente o contrário, né? É curioso isso. E tem um aspecto que você colocou que eu acho bastante interessante, acho bastante madura a decisão, que assim, poxa, a minha atividade principal não é mercado financeiro, da grande maioria das pessoas não é também. Então, é mais natural eu terceirizar para quem vive disso, para quem trabalha, né, enfim, respira 24 horas mercado, enfim, faz mais sentido terceirizar. Só que não é um terceirizar de forma leiga, né? Então, nós defendemos muito isso, assim, você pode tomar suas decisões em algum determinado nível? Pode. Pode terceirizar? Pode. Mas só que você, com conhecimento, com o estudo, você consegue avaliar para quem você terceiriza, quais as decisões que estão sendo tomadas por você não, eles estão tomando decisão por você. Claro.
enfim. Então, e você tem ali você tem a determinada consciência de escolha e também a consciência das principais decisões, aquilo que... É que nem, você tem ali, mencionou do CEO, tal, enfim, um CEO lá de Israel. Quando a decisão é realmente importante, você tem que estar presente. Exato. Né? O microgerenciamento, enfim, decisões do tático para o operacional, você pode terceirizar. As grandes decisões, você tem que estar presente, tem que estar consciente. E é aí que vale o estudo, né? Terceirizar de forma leiga não é um bom caminho. E vou te dar um exemplo, assim, muito claro disso. De decisões que eu tomei e que foram acertadas. E, eventualmente, também tomei algumas que eu acho que foram ruins e posso compartilhar também. Mas vou dar um exemplo clássico. Quando a Bolsa estava operando máximas, especialmente lá nos Estados Unidos, existe uma corrente que diz assim, ó, vai lá e aporta um pouco todo mês. Que é bom. Eu acho muito, muito coerente. Agora a pergunta vai aportar onde, né? Então, tem, por exemplo, algumas casas de análise que dizem o seguinte, olha, cara, compra dólar, não importa se ele vai subir ou se ele vai cair, porque no médio e longo prazo não vai fazer muita diferença. Aí eu te faço uma pergunta, bom, eu tô vendo que existe uma deterioração nos indicadores econômicos. Eu tô vendo que a gente vai ter, eventualmente, uma diferença aí. Eu não acho que a bolsa, eventualmente, americana, eu acreditava que ela ia cair. Por que eu vou comprar um VB11, por exemplo, colocar minha grana atrelada ao dólar, atrelada a empresas que eu acho que vão cair nesse modelo? Decisão é minha. Eu não fiz, esperei cair. Né? Então, você entender mais do que simplesmente executar uma decisão te dá essa capacidade. Né? Bom, aonde, por exemplo, agora... dólar a R$5. R$5 é bom ou ruim? Vale a pena dolarizar ou não? Eu acho que sim. Né? Por quê? Sei lá, eu olho, fiz as minhas análises, acho que faz sentido. Então, você tem a condição de ir lá começar a dolarizar. E aí, você começa a construir um patrimônio e quando você começa a pensar em termos de portfólio, tem um outro grande benefício, que a história é o seguinte. Quando a gente teve os problemas de 2019 e 2020... cara, tudo que era variável caiu muito. Né? Agora, só que o dólar, o que ele fez? Disparou. Se você tem um portfólio, você tem paz de espírito para falar assim, bom, eu perdi de um lado, ganhei de um outro, eu vou recompor isso, porque dado que a economia é cíclica, ela tende a se removimentar em algum momento, né? Então... esse tipo de decisão foi que começou a fazer muito mais sentido para mim. Que tipo de informação e conhecimento, que leitura eu estou tendo do mercado, com que pessoas eu posso trocar para entender qual a visão delas, quais são os cenários possíveis, e aí alocar o meu portfólio. E foi na época que eu ganhei mais dinheiro. Não foi operando que nem um maluco, tendo um montão de robô, 24/7, todo dia eu acordava... e olhar o celular para ver o que aconteceu na madrugada, porque fora que isso não parava. Sim. Eu vejo que assim, para as pessoas que têm um outro trabalho que não é do mercado financeiro, na maior parte das vezes o que funciona é aquele aporte sistemático, né? O dollar cost averaging, né? Você vai fazendo ali um pouco por mês, tudo mais, sem. E aí no longo prazo a coisa funciona bem. Mas eu vejo também dessa forma, quando você começa a ter leituras de ciclos econômicos, os ciclos econômicos eles são razoavelmente longos, te dá tempo para aquela pessoa que não tem tanto tempo para o mercado financeiro, dá tempo dela maturar as opiniões. Então, se ela conhece de ciclos de mercado, sabe fazer leituras macro, ela consegue ter ajustes mais precisos. Exato. Né? Então, estou numa baixa aqui do mercado, baixa de ciclo de crédito, baixa de ciclo do mercado de uma maneira geral. O que acontece? Quais são as características? Como é que eu me posiciono? Porque isso aqui é cíclico e vai voltar. Né? Vai para o outro lado da balança e depois vai voltar de novo. Isso aí demora anos para acontecer. Então, te dá tempo para maturar opiniões, de mudar, fazer ajustes nos seus aportes, no portfólio, que é basicamente isso que você está comentando aqui, né? E vou dar um cenário aqui super realista, um exemplo mega prático desse tema. Cara, quanto é factível uma economia com juros negativos por muito tempo? Uma economia padrão. Eventualmente você pode dizer uma ou outra, mas assim é factível. Brasil, então? É brincadeira. Sim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu sei
que em algum momento esses juros ele vai subir, esse valuation das empresas vão trocar de patamar. Porque tem uma outra coisa aqui, assim, ó, dinheiro na perpetuidade, cara, é um negócio espantoso. Qualquer número que você bota no Excel, ele vai fazer assim, um pau, ele vai voar. Sim, né? Muda demais. Ele muda demais. Então, você tem uma taxa de juros negativa, te dá um valuation X, né? Na perpetuidade. Cara, quando essa taxa de juros voltar, o que vai acontecer com essas empresas? Né? Então, a gente vê historicamente, por exemplo, no Brasil, empresa de varejo sofre, quebra. Historicamente, quantas não existem mais, a gente conhece? Sim. Né? Mesbla, Mapping, sei lá. Né? Então, por quê? Cara, não é fácil lidar no Brasil, não é fácil lidar com a taxa de juros que a gente tem, e é uma certeza, ela precisa ser alta, porque o governo precisa pagar a conta. Sim. Né? Então, eu tomei decisões baseado nisso. Podia estar errado? Claro, podia. Alguém pode falar assim, não, tem, sei lá, alguns países têm taxa negativa há muitos anos. Bem, mas o Brasil se encaixa. Estados Unidos se encaixa. O componente cultural é muito importante, né? A forma como as pessoas consomem, as aspirações mesmo da população, enfim, tudo isso é muito importante. Mas eu não acredito também nesse patamar de juros negativo. Nós tivemos aí recentemente um cenário um tanto conturbado, né? Muita gente chegou à bolsa no all-time high, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Agora que está popularizando o mercado americano, muita gente entrou na alta, e o problema na interrupção de aporte está justamente que esse cara agora está marcado na alta histórica, né? Então, não tenho devida ciência para avaliar, olha, ok, eu comprei errado, o que eu faço agora? Então, a recorrência, a gente sempre diz que é uma forma de proteção, até que um nível técnico mais adequado seja alcançado e o investidor consiga fazer eventuais manutenções. Mas a gente tem observado isso, né? A Bolsa Americana recebeu uma paulada de brasileiros nos últimos anos. E, porra, antes da pandemia, cara... Cara, e vou te fazer uma pergunta. Esse aí, de novo, método de observação. Não tenho nada contra quem investe lá fora, eu acho isso muito legal. Já investi em empresas americanas, mas eu faço uma pergunta assim, você acha que o nosso mercado está mais barato ou o deles está mais barato, né? Então, isso é papo para 10 horas de discussão. Esse exatamente é o ponto, assim, ó. Quando você vai fazer um investimento fora do país, basicamente você precisa ter uma ideia aí disso, né? Sim. Porque se define se vai mandar o dinheiro lá fora ou aqui dentro. Não é que você vai investir porque alguém falou que investe lá fora, porque assim, todo mundo faz propaganda, né? Teve uma onda enorme, né? O pessoal já tinha esgotado ali a caixinha de produtos nacionais, né? As researches, ou mesmo as corretoras, né? Fala, não, agora, qual que é o novo produto? Vamos estruturar uma plataforma lá fora. Todo mundo, galera, agora a só parada é vender lá fora. Não há sobriedade para criticar os dois lados. Há só a manada normalmente se movimentando. Aí que tá o problema. Exato. E outra coisa, cara, que foi essencial na composição do meu portfólio, em como eu invisto, assim, ó. Qual é o tamanho do meu apetite de risco e qual é o tamanho da minha dor de barriga? Se você me perguntar hoje, eu rezo todo dia para a bolsa parar de 60 mil pontos. Sim. Porque a 60 mil pontos eu vou comprar até o meu carro de bolsa. Tô aqui brincando, exagerando, mas assim, para mim não é dor de barriga. Eu literalmente torço pra ela cair. Sim. Né? Se ela tá subindo, ótimo, entendeu? Então, porque isso está vinculado ao meu apetite de risco. Né? Então, para mim rebalancear, quando tá caro, eu compro um pouco, vou comprando, faço aporte. Para mim, óbvio, essa história faz total sentido. Compro o dólar, então você vai movimentando. Agora, aonde eu faço os grandes ajustes? Quando tem grandes movimentos, né? Perfeito. Caiu muito. Capacidade estratégica, né? Exato. Qualificando assim. Eu passei 1 ano e pouco quase não investindo em renda variável, porque eu achei que o cenário estava descolado. Eu não achava que um cenário de juros negativo ia se manter por muito tempo. Eu vendo a bolsa assim, ó, subindo. E aí tem aquele termo famoso, né? O medo de ficar fora agora, né? Não, para mim tá tranquilo. Eu preciso ganhar esse jogo no longo prazo, não é no curto.